Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a nona videoaula das disciplinas Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em Pedagogia, e Metodologia do Ensino em Educação Física 2, um componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em Educação Física. E o tema desta videoaula é Didática do Currículo Cultural da Educação Física. Nós estamos há 3 semanas, esta é a terceira, nós estamos há 3 semanas dedicados e dedicadas a estudar as questões metodológicas do currículo cultural da educação física. Como vocês bem sabem, foi uma sugestão das turmas que frequentaram esta disciplina no ano passado. Nós incorporamos essa sugestão e nós distribuímos esse tema didática do currículo cultural da educação física, em 3 semanas, e também antecipamos o nosso programa, essa discussão, e penso, pelo que tenho visto, pelo que tenho acompanhado, principalmente na disciplina de PIED, penso que foi muito bem aceita esta alteração e tem sido assim muito interessante fazer esses debates nesta altura do semestre. Bom, mas para que este objetivo, qual seja caracterizar as situações didáticas do currículo cultural da educação física, seja atendido, seja alcançado por vocês, não basta simplesmente assistir a esta videoaula. É fundamental fazer a leitura da bibliografia indicada. É óbvio, porque na leitura, no texto, nos artigos, nos capítulos de livro, etc., você tem muito mais chance de pensar sobre aquilo que está sendo ali colocado, de fazer uma leitura mais crítica, de voltar, de avançar. Isso é possível também na videoaula, mas a videoaula é sempre sintética. Se você está fazendo a leitura em material impresso, você risca, você destaca, você faz círculos, você observa de uma maneira diferente. E se você está fazendo a leitura, a depender, né, do aparelho que você está fazendo a leitura, evidentemente tudo isso também é possível. E se você faz a leitura sem fazer nenhuma anotação, você também consegue ir e voltar no texto, o que favorece a compreensão conforme indicam as pesquisas a respeito desse assunto. Então, a expectativa é que vocês façam boas leituras e, como vocês já sabem, estas são as referências, não só, mas principalmente as referências para essas 3 semanas de discussão das situações didáticas, da metodologia da educação física na sua perspectiva cultural. O livro Epistemologia Didática do Currículo Cultural da Educação Física e o livro Educação Física Cultural, Inspiração e Prática Pedagógica. Se você já baixou esses materiais e acessou, você percebeu que muito daquilo que temos discutido em sala de aula, isso foi resultado de pesquisas realizadas com o Currículo Cultural da Educação Física nas escolas da educação infantil, dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, do ensino médio, nas modalidades regular, profissionalizante e educação de jovens e adultos. E estas são as situações didáticas, como vocês já estão cansadas e cansados de saber: mapeamento, vivência, leitura da prática corporal, ressignificação, aprofundamento e ampliação, registro e avaliação. Nesta videoaula nós nos dedicaremos, nós nos deteremos, nós nos debruçaremos sobre o registro e a avaliação. E sempre há, assim, muita controvérsia quando nós conversamos sobre avaliação, porque a avaliação ela é epistemologicamente vista de uma certa maneira, mas aquilo que nós vemos nas escolas, aquilo que nós somos demandados e demandadas a fazer pelas instituições nas quais nós trabalhamos, eu, por exemplo, trabalhando na Universidade de São Paulo, eu tenho que fazer esse processo de uma certa maneira e procuro ao máximo ajustar a maneira como eu faço a avaliação da forma como eu entendo a avaliação. Mas, como vocês bem sabem, infelizmente o resultado desse processo às vezes é lido somente pelo número. Mas nesta disciplina, pelo número que a gente lança no Júpiter, mas nesta disciplina nós temos feito a avaliação do trabalho realizado em todos os encontros, ou seja, tudo aquilo que vocês fazem em sala de aula, tudo aquilo que eu faço em sala de aula,
contribui para que eu vá avaliando o trabalho realizado. Pronto, essa é a questão. E de onde que nós tiramos essa ideia? Veja bem, nós não estamos aqui falando de avaliação somativa, de avaliação diagnóstica, de avaliação formativa, de avaliação em processo ou processual. Nós conhecemos essas concepções de avaliação, mas eu posso afirmar para vocês, nenhuma delas é realizada, é praticada pelo professor e pela professora que afirma colocar em ação o currículo cultural da educação física. Nós estamos aqui trabalhando com uma outra noção de avaliação. Muito bem. Então, comecemos lembrando que avaliar é sempre emitir, é sempre fazer, é sempre elaborar um juízo de valor. Quem avalia, valora. Quem avalia diz algo, ou pensa algo, ou se coloca acerca de algo que está lá sendo avaliado. Vocês, neste momento, vocês estão também, além de assistir a esta videoaula, vocês estão também avaliando esta videoaula. Mas a avaliação, qualquer avaliação, implica obrigatoriamente em tomar decisões. Vocês podem interromper esta assistência a hora que vocês quiserem, vocês podem assistir novamente, vocês podem assistir e tomar notas, vocês podem assistir, mas não assistir, né? Ou seja, deixar o vídeo caminhando e só ficar assim ouvindo de longe, ou seja, há várias decisões a serem tomadas, talvez aqui seja dito algo, ou talvez o tema seja interessante, ou talvez você já tenha uma curiosidade para saber como acontece a avaliação no currículo da educação física, então talvez isso desperte um interesse maior e talvez isso leve a tomar uma decisão diferente do que todas essas que eu acabei de dizer. Então, avaliar é a emissão, é a elaboração de um juízo de valor, é uma valoração, mas avaliar está colada, implica obrigatoriamente uma tomada de decisão. Bom, mas a avaliação é importante dizer que ela não se confunde com atribuir notas. E olha, eu posso afirmar para vocês, no meu entendimento, se você tiver o 10 na disciplina, diz alguma coisa. Se você tiver o 9 na disciplina, diz uma outra coisa. Se você tiver o 8 na disciplina, diz outra coisa. Mas vocês sabem, porque são alunas e alunos da Universidade de São Paulo já há algum tempo, que se tem 5 para mais, foi aprovada na disciplina. Mas eu diria para vocês que eu teria muita dificuldade de distinguir o que é o 5 do 5,5, ou do 5,8, ou do 6. Tudo bem? Ou seja, atribuir notas é sempre um elemento que complica. Por isso que no primeiro encontro presencial nós já conversamos sobre esse assunto, ou seja, afinal de contas, quais são as regras, né? Quais são os critérios? Eles estão lá no programa da disciplina, vocês conhecem a maneira como nós vamos avaliar, a maneira como nós, digamos, vamos atribuir nota, vocês conhecem desde o primeiro dia, e na medida em que o curso vai caminhando, vocês vão se dando conta, na verdade, como é que nós avaliamos. Avaliar é uma coisa, atribuir nota é outra coisa. E a avaliação, ela sempre emprega instrumentos de avaliação. Nesta nossa disciplina, os registros que vocês fazem das atividades são instrumentos de avaliação. A maneira como vocês interagem com as situações didáticas são instrumentos de avaliação. A assiduidade à disciplina é um instrumento de avaliação. E a análise do relato de experiência, a atividade avaliativa final, lá no final da disciplina, é um outro instrumento de avaliação. Então, esses vários instrumentos nos oferecem informações sobre como o trabalho está caminhando. Bom, então partindo dessas noções, que avaliar é valorar, que avaliar implica tomar decisões e que avaliar emprega sempre instrumentos e não se confunde com atribuir notas, vejamos como funciona na educação física cultural, no currículo cultural da educação física, a avaliação e o registro enquanto situações didáticas. Muito bem, o que nos dizem as pesquisas? As pesquisas realizadas sobre o assunto, e já existem pesquisas realizadas nestes 20 anos de existência do currículo cultural da educação física, as pesquisas realizadas a respeito da avaliação nos dizem que a avaliação nada mais é do que uma escrita autopoética.
E esta noção de autopoiese foi extraída de uma obra muito importante de Humberto Maturana e Varela, de Maturana e Varela, que eles trataram com essa noção de autopoiese. São biólogos que vão explicando e elaboraram esse conceito de autopoiese, que algumas células, elas próprias se regeneram, elas próprias se reelaboram, elas próprias se reconstroem a partir dos efeitos ou a partir dos acontecimentos. Então, a avaliação no currículo cultural da educação física é sempre uma produção, é sempre uma escrita nesse sentido da reelaboração, nesse sentido da recriação, que se dá a partir daquilo que vem acontecendo nas aulas. Então, uma escrita autopoética. Qual é a função da avaliação na perspectiva cultural da educação física? É oferecer informações que nos permitam olhar para o nosso próprio trabalho e tomar decisões a partir daquilo que essas informações nos dizem. E aqui eu vou fazer um parênteses. Até os anos 80, para dizer a verdade, né? Desde os anos 30 até os anos 80, nós tratamos a avaliação na educação de uma certa maneira. Nos anos 80 começam a aparecer pesquisas a respeito da avaliação educacional, da avaliação pedagógica, da avaliação na escola, e que vão mostrando como aquelas práticas avaliativas eram formas de impor aquilo que nós considerávamos importante, nós, os docentes, as docentes, os currículos, os sistemas, e formas muitas vezes de repressão, formas muitas vezes de disciplinamento dos estudantes. Desde os anos 80, há inúmeras pesquisas que mostraram isso e que foram apresentando alternativas. Desde os anos 80, que há alguma noção de que a avaliação tem que servir para alguma coisa, e normalmente essa avaliação é sempre a avaliação da aprendizagem. Na perspectiva cultural da educação física, nós não estamos avaliando a aprendizagem e nós não estamos trabalhando com a ideia da individualidade. Acho que isso vocês já perceberam. Esta turma faz assim, esta turma faz assado, esta turma... Na medida em que o professor ou a professora desenvolveram certas situações, aconteceram algumas coisas, o professor e a professora tomaram nota, ou fotografaram, ou gravaram, ou reuniram materiais dos estudantes, desenhos, registros, anotações dos estudantes, ou gravações dos estudantes, e com base nesses materiais, o professor e a professora reelaboram as ações didáticas. Veja só a noção de autopoiese, reelaboram o trabalho. Isso talvez leve o professor ou a professora a refazer o percurso, isso talvez leve o professor ou a professora a retomar uma ou outra atividade que ficaram lá para trás, talvez isso leve o professor ou a professora a entender que aqueles objetivos inicialmente previstos, eles não serão alcançados e que o leve ou a leve a reorganizar, a reescrever, inclusive, os objetivos. Então, o registro, ele é um instrumento fundamental, ele é uma documentação fundamental nesse processo de avaliação. Ora, muitas coisas acontecem ao longo do trabalho pedagógico. Se você não tiver alguma forma de registro, fica muito difícil você tomar decisões acerca do caminho a ser traçado. Mas espera aí, não é tudo que você vai registrar e é impossível tomar nota de tudo aquilo que as crianças, que os estudantes, que as estudantes disserem a respeito do trabalho que está sendo realizado, a respeito das atividades que eles vivenciaram. Mas é óbvio que você adota, né, um certo critério, ou seja, você, a partir de certos juízos de valor, você seleciona algo daquilo que foi dito, algo daquilo que aconteceu e toma decisões a partir daí. E aqueles professores e aquelas professoras que trabalham com mais de uma turma, é evidente que eles vão pensar num processo singular para uma turma, em outro e para outra, e para outra, e para outra. Ou seja, eles vão, de alguma maneira, lidar com aquela massa de informações e vão tomar decisões que são decisões que entendam, que se adequam àquelas várias realidades. Nós temos recomendado, e as pesquisas mostram isso, sempre com base nas pesquisas, que os professores que estão trabalhando com mais de uma turma que tematizem a mesma prática corporal. A não ser que essas turmas aconteçam em períodos diferentes, né? Ou seja, essa é uma turma da manhã e uma turma da tarde, são turmas da manhã e turmas da tarde, ou a não ser que sejam turmas muito distantes
na faixa etária. Você tem uma turma da educação, tem turmas na educação infantil, tem turmas nos anos iniciais. Então, aí valeria a pena pensar em mais de uma tematização. Se são turmas mais próximas, não há problema em tematizar a mesma prática corporal, muito pelo contrário, isso retroalimenta a ação didática. Então, destacamos aí a relevância e a importância do registro, ou seja, tomando o registro do professor e da professora, mas também dos e das estudantes como materiais importantes a serem consultados para o planejamento das próximas situações didáticas. Por isso que estamos aqui entendendo que a avaliação ela é uma situação didática muito importante no processo de reorientação dos caminhos, reorientação dos percursos, reorientação das ações didáticas, reorientação da tematização. E aí é nesse processo que as situações didáticas elas são sempre criações, porque elas talvez nunca tenham sido feitas tematizando aquela prática corporal para aquela turma em específico, daquela maneira. Então, uma situação didática, ela é sempre uma reinvenção, ela é sempre uma invenção nesse sentido. Ou seja, uma situação didática que você define a partir de dados que você obteve mediante o registro das atividades, ou seja, uma situação didática após o processo de avaliação, após a situação didática de avaliação, ela é sempre uma invenção. Então, você vai retomar situações didáticas de aprofundamento ou de ampliação, ou vai promover vivências, ou vai promover situações de ressignificação, ou vai refazer o seu mapeamento, ou seja, há sempre um processo de invenção daquela prática, neste caso, prática pedagógica. Por isso que a noção de arte-estágio, que é uma noção extraída da obra de Sandra Mara Corazza, que nós tomaremos contato com a produção dessa importante e infelizmente falecida professora, tem nos ajudado muito a pensar as pedagogias pós-críticas, a noção de artistagem, entender a prática pedagógica como criação. Se você está tematizando brincadeiras de antigamente com a turma dos anos iniciais, com uma das turmas dos anos iniciais, aquilo que está acontecendo é uma artistagem do currículo cultural da educação física. E a avaliação e o registro são situações didáticas fundamentais, importantíssimas nesse processo de criação, de invenção da prática pedagógica. Esta atividade que você pensou hoje, pode ser que ela seja semelhante àquela que você desenvolveu no ano passado com uma outra turma. Pode ser até que ela seja semelhante a uma atividade que você desenvolveu com essa própria turma, mas ela nunca é a mesma. E ela está, às vezes, em posições diferentes. Eu tenho começado estas videoaulas, né, da didática do currículo cultural, sempre lembrando, ou seja, no ano passado, o que nós havíamos pensado foi de uma maneira e neste ano é de outra maneira. E as atividades que nós fizemos no ano passado foram umas e todas essas que vocês fizeram neste ano já são outras. E os materiais que vocês analisaram neste ano são diferentes daqueles materiais que nós escolhemos para analisar no ano passado. Ou seja, nunca é a mesma docência, nunca é a mesma experiência formativa. O currículo que vocês estão agora percorrendo, ou seja, a experiência curricular nesta disciplina, não é a mesma que as colegas de vocês percorreram no ano passado, mesmo porque vocês são outras pessoas. E as colocações que vocês fazem em sala de aula são diferentes. Nem melhores nem piores, são outras colocações, e assim como o que eu penso sobre estes conhecimentos que nós temos aqui trabalhado também se modificou em relação àquilo que eu pensava no ano passado, porque outras pesquisas foram feitas, porque eu já acumulei aquela experiência do ano passado, e assim sucessivamente. E mesmo as videoaulas, elas vão se modificando de um ano para o outro, por isso que nós não aproveitamos as videoaulas dos anos anteriores, nós gravamos uma videoaula e organizamos esse material de uma maneira diferente, sempre artistando, sempre experimentando, sempre querendo ter experiências novas com aquilo que nós estamos trabalhando. Muito bem, dito isto, fica aquela dúvida, afinal de contas, né, como é que tem sido esse nosso percurso, como é que vocês estão avaliando esse percurso? É óbvio que se o professor, neste caso o professor Marcos e o professor Marcelo, se nós avaliamos esse percurso e vamos tomando decisões, vocês também fazem isso, né? Aconteceram aquelas primeiras semanas de nosso conhecimento mútuo, né, que vocês foram
compreendendo a maneira como nós estávamos propondo e que vocês foram respondendo, nós fomos nos ajustando e agora nós estamos já, né, já passamos a metade do curso, já incorporamos uma certa maneira de artistar esta experiência curricular, esta experiência formativa, e certamente vocês têm opiniões a emitir, vocês têm juízos de valor a respeito desta experiência, e seria muito importante conhecer esses juízos de valor que vocês têm a respeito desta experiência formativa. Então, finalizamos com esta videoaula as situações didáticas do currículo cultural da educação física. São questões fundamentais, porque vocês já estão quase que finalizando o estágio, né? Alguns grupos e algumas pessoas, né? Porque nós temos duplas, trios, e temos também pessoas trabalhando em escolas outras. Então, algumas pessoas já avançaram bastante nas suas experiências de colocar em ação o currículo cultural, e é importante ter antecipado essa discussão para que vocês possam se beneficiar também destas outras características do currículo cultural da educação física. Então, nos encontramos na próxima terça-feira. Para quem é estudante do curso de licenciatura em pedagogia, nos encontramos na próxima quarta-feira. Para quem é estudante do curso de licenciatura em educação física, fiquem bem, se cuidem muito. Até lá!